Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um dia aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje a gente vai falar sobre um tema que eu geralmente não gosto muito, principalmente de observar nas pessoas, que é o cansaço, né? E aí o cansaço, ele vem da conquista, né? A conquista de alcançar algo. E aí a gente sempre alcança algo. E algo para nós sempre é harmonia. Quando a gente alcança esse algo, isso quer dizer que a gente alcança as desinstituições de harmonia que regenciam o nosso contato com esse algo. Vou dar um exemplo bem simples que depois a gente vai distribuir as simplificações desse exemplo. A carga, o copo, o peso, o gosto. Tudo isso é elemento harmônico dos nossos empregos de desimpulsionar-se para poder, na realização desses desimpulsos, nos investir em nós todas essas sensibilizações. E a dessensibilização disso gera o que a gente chama de cansaço. Ou seja, alcançar as desexponenciais de sensibilidades que os contatos nos fazem. Vou dar outro exemplo. Eu tenho aqui um perfume, né? Tenho um frasco de perfume. Vou abrir ele e aí eu vou jorrar o perfume em mim. Nossa, que sensibilidade, que aroma, que gostoso, que sensação diferente, que exponencial. Parece que esse cheiro briga com o cheiro do ambiente para entrar em mim. E essa briga que ele faz com o meio ambiente e entra em mim, ele entra me dizendo uma sensação de sensibilidade que me faz ficar estimulado com esse diferencial. Nossa, que cheiro! Estou autoestimulado com esse cheiro que briga com o ambiente comum. Logo, eu desestendo o comum, que é uma normativa, e eu faço as asparências nesse novo redigitar do comum. Mesmo que seja por instante, isso dopa o meu senso comum e me obriga a desacreditar sobre a repercussão sensitiva dessa fragrância, dessa onda, as coleções energéticas que ela me desequilibra, e aí eu tento alcançar o equilíbrio dela a partir da gerência dessa recepção, ou seja, percepção desapontada e estimulando o consensar, né? O consensar, ele é uma escalada do cansaço, que é o alcançar dessas fractâncias, dessa fragrância. Quando eu alcanço, os meus receptores param, eles se estacionam, o cheiro continua aqui no ar, mas ele está decaindo por conta da desondulação que ele faz nos cortes de passagem de banda fragtiva, né? Ou seja, ele fragou, ele
entrou surrando nas sensibilidades e agora ele já estendeu a minha recepção para ele. E agora ele já está entrando e eu nem estou sentindo tanto mais o cheiro. Entende? E é assim para as nossas convivências, né? As imagens que a gente reitera dos outros seres nos seus conjuntos armados de viver. Ou seja, quando você vai em algum ambiente novo, esse ambiente novo ele fica sendo como um perfume, né? Como uma balança de diferencial, um caráter, um dado diferencial. Todos os volumes de dado que você colhe desse ambiente vão desimpressionar a sua superfície de comum. Então eles vão mexer no seu senso comum, gerando gráficos de distorções no seu plano de conhecimento. Todas essas distorções vão lhe causar efeitos de indistribuição colinérgica para poder se adaptar ao meio. E aí você vai e desfrequenta esse ambiente. Aí você vai conquistando a harmonização para estar nesses ambientes. Mas veja bem, por mais que você conquiste a harmonização, se esse ambiente não lhe tornar um ambiente natural, ele sempre vai ser um competidor ao seu ambiente natural. E aí a gente está falando da matéria exterior. Agora vamos entrar na matéria interior. O ambiente dentro de nós, o espírito que vive em nós. E aí, por mais que ele desespelhe a matéria ao redor, esse espírito que vive em nós, ele vive da deondulação solar. O doar do sol nos faz viver, não só do sol, mas de todos os elementos de ajustação, que é água, terra e ar. E o sol, que nessa fundação está como temperatura. E aí o ajustamento desses nos faz descomprimentar bem todas as coisas, porque da deondulação a gente consegue desescalar as ondas, mesmo que seja um desescalar que vai concorrer a partir de um decaimento, né? De um decaimento. O que eu estou falando? Eu estou falando da extração da habilidade da reação, né? Então você tem raios solares que batem, e o debater deles e as reações contrárias fazem o desescalar gerar bandas de redistribuição de força, né? E aí cada indivíduo se encontra em uma, porém existem indivíduos que conseguem passar para bandas maiores e indivíduos que ainda não conseguem, porque eles estão buscando resistência. Bandas superiores são só indivíduos com muita prática desportiva, ou seja, muitas camadas de pele. E aí eu estou falando das bandas de colher energia, porque a energia do Sol ela bate e ela volta fazendo a deondulação decaída. Então, se ela vem até aqui, ó, ela vai bater de novo e ela vai decair. Vai difracionar-se a partir desses choques. E toda essa difração é a deondulação que ocorre dentro dos organismos vivos, né? O deschocar das energias sobre os pontos de colisão diz aos sensos de sensores, né?
distribuidores de censo para poder readmitir sobre os nutrientes, os injustiçadores, a justiça de crescer, né? Crescer em banda. E aí a nossa banda, ela, sobre as nossas organizações, ela se tornou uma banda que floresce na ocupação da segurança, né? E aí todo o mecanismo vivo foi desajustando para isso. E aí a gente criou os movimentos das desassociações individuais, que são suas residências. E em cada residência, cada movimento familiar, né, que a gente tinha várias portas para poder escolher como nos serviríamos dessa vida e buscaríamos equilíbrio. Mas a gente escolheu a individualidade da possibilidade de se iterar. E aí conseguimos manusear a vida e as desinstituições para poder fazer o par. Porque da observação do homem, ele conseguiu ver na associação das ondas, principalmente que lhe expressam na simetria de ser. Ou seja, se a gente for fazer um corte mediano, a gente vai ter a desaparência das reações que a gente faz para poder, de um lado para o outro, para poder gerar o equilíbrio. E a onda é o equilíbrio. A onda é o equilíbrio da energia em uma passagem, em uma transmissão. Então, essa transição que ocorre, ela descarrega, e dessa carga, a reação que ela descarga é um decaimento da carga que motivadora, faz esse amortecedor em nós. Então nós amortecemos a energia, e desse amortecer tecemos capacidade de colher mais energia. O que a gente faz? A gente cria desassociação à energia. E essa desassociação à energia nos gera mais capacitância colinérgica. Então, nessa modelo de viver na individualidade construindo-se, ele foi construindo as amparas e se amparando frente a elas. E todas essas amparas são buscadas pelas teorias de relação. Teorias de relação que, a partir dessa colenergia, ele se desenvolve entendendo e procurando as fontes de alcançar capacitância de colher energia. E aí a gente revela as ferramentas. E as próprias ferramentas, conforme a utilização, elas vão se descumprindo nas deondulações utilizadas. Ou seja, existe uma assinatura natural do homem que deondula a matéria em buscando relações harmônicas. Pois dessa armação existe a exponencial que permite crescer em segurança. Então vamos ver essa exponencial, que é um reflexo de toda a vida. A gente começa então a ver isso na própria vida a partir do que a gente chama do consumo de vidas. Então, para você entender o que acontece, você precisa assumir o que está acontecendo da forma que você consegue. Você já viu um neném chorando? Né? Vamos pôr aqui, ó. Neném chorando. Vejam vocês, ele não sabe falar, mas ele está assumindo
que tem alguma coisa acontecendo no seu organismo. E se a gente observar bem, ele está dizendo a partir dos movimentos dessas regências. Então existe sempre um diálogo que diz a harmonia em função da construção harmônica. Outra forma de associar isso é a magnificação trófica, ou seja, a vida consumindo a vida para continuar viva, né? E aqui a gente já tem um desdobramento desse consenso, né? O desescalar de uma vida superior que consegue consumir uma vida inferior. E aí esse desescalar, vamos pegar aqui, ó. Faz as desgerenciações energéticas que debandam, né? Vejam vocês. Então a gente tem seres menores e seres maiores comendo seres menores, e seres maiores comendo seres menores ainda. Ou seja, todos esses desespíritos desses seres entram nesses seres a partir da colenergia modulada. Isso é integração de vida, né? E não só de vida, mas de aproveitamento das energias. Quanto menor a superfície de contato, maior é a modulação energética. Então, quanto menor a área, a energia é mais fina. Quando a energia ela é mais fina, ela vibra mais, né? Quando as moléculas são menores, elas se agitam mais. Então, isso é um desvestigiar dessa regência. Vamos pegar essa figurinha. Então, a magnificação trófica, ela revela isso. Por quê? Porque a harmonia ela é a segurança. E para poder, igual eu mostrei no vídeo do bebê, para poder afirmar alguma coisa, a gente precisa de revelar ela. E em muitos casos, a revelação na autoridade animal é mecânica, né? Então, vamos pôr que é autoridade animal de revelar é mecânica que é estimulado por reações químicas. Então, essas reações químicas dos animais fazem com que eles imitem padrões da natureza que seus pais imitam. Então, padrões da natureza, efeitos de ondulação. Só que essas ondulações, né, que decaem sobre o Sol, sobre a energia solar, sobre o raio solar, nas redimensionações que o Sol bate, diz vibrar e aos corpos, e a mecânica dos corpos diz transformar até que eles conseguem reger. E o reger dessa transformação é o alcançar-se, que a gente diz autorizar essa palavra para consensuar. Porém, o alcançar dos animais não é bem isso, não. O alcançar deles é infinito, porque eles estão num ambiente descontrolado, né? Ambiente descontrolado. O alcançar que a gente revela é diferente dos animais, porque nós estamos em ambientes controlados, né? Então existe regência e a gente pode dar ao luxo de dizer cansado.
O animal, quando ele alcança, o animal, quando ele está cansado, é igual assim, ó, hora da morte, hora de morrer. Entende? Esse é o regir. Por quê? Porque ele vai doar o seu cansaço para que outra vida consiga utilizar da sua fonte para poder desalcançar o quê? A revolução das espécies. A revolução das espécies com as adaptações a essas ondas. Isso aconteceu muito, que várias espécies se especializaram, e acontece hoje, né? E aí especializaram e se adaptaram de formas incríveis nos seus meios. E essa adaptação ela ocorre direto. Então esse é o limiar do caso da Terra, da vida, né? Esse é o limiar, né? Alcançar melhores razões sensitivas com as deondulações solares que nos assolam. Então, a busca do homem, das espécies, é busca de regência sensitiva, porque essa é o maior controle da matéria. E aí os animais, eles quando vivos, eles alcançam isso fácil, porque eles estão o tempo todo em ambiente descontrolado. E aí, nesse ambiente descontrolado, eles conseguem razão de controle pela sensibilidade que eles alcançam. Logo, sensibilidade é positivo. Só que em ambiente fechado, em ambientes controlados ou fechados, essa sensibilidade pode ser utilizada para acusar ações de descontroles. Por quê? Porque existe uma domesticação nesses ambientes controlados que acordou censos controlados. Ou seja, o reajunto da sintetização conjunta, né? Então, como existe a utilização conjunta de ambientes nesse ambiente controlado, as pessoas podem deplorar as suas desatenções por ambicionar atenções dos outros, né? Então, o ambicionar das atenções dos outros faz com que nós desambicionemos as nossas. E aí é aquela acusação sem sentido, né? Que diz sensibilizar por conta da controladoria, né? E um exemplo disso que eu posso evidenciar para vocês é a colheita, né? A colheita. Vamos ver aqui. Ó, vocês podem ver aqui, ó, que o manto, que a estrutura desse planeta que sofreu revoluções
de desintemperismo ondular pelas realizações do Sol e pelas realizações dos entes que conviveram do Sol a partir das intercepções que o Sol fez nessa Terra, desenvolvendo energias que desespelhariam o Sol nessas fissões. Nós temos o núcleo externo, o manto superior, a crosta, e todos esses mantos eles estão em harmonia sobre os planos superiores. Por quê? Porque existe um dispressionar que é a justiça, né? É a justiça colocando esses tecidos na sua regência, na sua adequação para sobreviver. E isso é harmonia de desescalação. Aqui a gente tem a maior energia e aí subsequentemente a gente tem as menores. E essa maior energia é que consegue aconselhar as demais para sofrer os intemperismos solares das pressões nesse universo. Então, é graças a essa adequação harmônica que a gente consegue desarmonizar e sentir a segurança dessa estabilidade. Nós temos dessas relações construindo tanta afinidade com esse valor aqui, ó, essa integralização dessas ondas desbatendo-se, que a gente nem sente muito os diferenciais delas, né? Só pela música das pressões que nos fazem as profundidades do eixo do eixo horizontal, vertical, e do eixo oblíquo. Peraí. Não. O peão mexe no tabuleiro de xadrez. Não, o peão não. O bispo. No eixo diagonal, né? Que a gente tem um plano e no eixo diagonal as pressões elas nos carregam, né? E aí sobre essas cargas nesses pontos existem as conversões, né? Um pouco, ó. Banda eletromagnética. Então, nossas estabilidades estão nesse plano, né? Então, a gente tem as ondas e as desondas interferentes. E trabalhando elas, a gente nos encontra e do encontro de nós mesmos, a gente gerencia as forças que nos desequilibra frente a essas constantes aqui, ó. Constantes de desintegração solar no solo. Que é o que eu mostrei aqui, ó. Isso aqui, ó. E aí, dessa desintegração solar, nós também temos a mesma coisa aqui, ó, nessa questão aqui desses padrões, né? Onde existe a conformidade de nossa regência a partir dessas dispersões. Vejam só vocês, né? A gente tem várias camadas de manto, nessa associação, né? E todas essas camadas elas são compressadas, comprimidas, nesse sentido aqui, ó. Compressão de mola.
Então, essas duas forças que eu falei com vocês, que nos estabelecem, elas fazem esses movimentos aqui, ó. É uma helicoidal que ocorre sendo despressionada para poder se estabelecer nessa regência. Você vê, você tem dois eixos simétricos, porém eles conseguem, a partir de movimentos, fazerem com que partes bem ajustadas se desajustem para a desarmonização de outras. Ou seja, isso é a imunidade natural. Chama imunidade natural. Porque nós temos duas imunidades, a natural e a adquirida. Então, nosso sistema de defesa dentro do organismo, ele já tem um compromisso com essas ondas de harmonia. E o intemperismo do organismo desacorda esse sistema imune, que obriga, de certo modo, ao organismo a se conter, a dar passos para trás para depois conseguir dar mais passos para frente. Por quê? Porque um organismo que não consegue desarmonizar com o meio, ele não consegue superar o meio para poder andar seguro. E o sistema imune, ele, para nós, no sentido natural de comunicação desse organismo, dessa integração dos setes, que fazem que fazem a nossa roda, né? Eu já vou explicar isso. Eles desordenam desvios de trajetórias, e esses desvios desordenados pelo sistema imune são o que a gente chama de roda empenada. O sistema imune, quando ele nos avisa, ele diz a empenação, né? E a empenação, ela aumenta o gradiente de despolarização por conta da arritmia do tecidual, né? Ou seja, existe um curto no elo que desarritmida você, intimida você pela inconsideração de percussão. E a gente tem graus para essa inconsideração. Uma vez que nós andamos por ambientes, a adequação de andar e registrar o compasso no ambiente tá para com as rodas, né? Nós temos vários tipos de roda, para ambientes diversos. Imagens. Então nós temos vários tipos de rodas e as estratégias que essas rodas têm para poderem gerenciar suas aderências ao solo. Vejam vocês, nós temos vários tipos de rodas e suas estratégias. E isso é a engenharia desarmonizando um discurso direto que protesta contra o plano, né? Esse protesto contra o plano busca afirmar a harmonia superior. E essa afirmação de harmonia superior consente uma boa passagem por conta das regências, né? Um camarada que consegue andar bem, ele desenvolve musculatura e gerência com as contrações que lhe emprega veicular. O controle com
com esse ritmo de associação, ó. A gente tem a pressão aqui e a dispressão aqui, ó. Ele diz pressão aqui e a pressão que ele diz aqui desafirma aqui a orientação vetorial do seu movimento. E é assim para tudo. Vejam vocês alguns riscos. Olha, a gente tem riscos de quedas quando a gente treina esses movimentos. Porém, existe uma associação de valores sendo interjeitada a partir do treino, né, e do desenvolvimento. Vocês percebem que existem terrenos, existem estruturas de se desenvolver nesses terrenos e as aptidões. E todas essas rampas, elas são exponenciais. Quando esse atleta utiliza essa exponencial, ele consegue ampliar a sua segurança de se expor. Ele se expõe tanto que consegue controlar essa exposição nos picos. E nos picos que ele busca o controle, né, que é a sua altura maior, ele consegue um tempo para poder refletir a sua expoente. Então, olha, esse é o tempo para ele refletir a sua expoente. E aí existe uma janela de tempo que ele descontrolar a partir dos movimentos de flexão do corpo em integração com essa ferramenta, essa bicicleta. Então, vejam vocês os controles de exponenciais. Viu? E aí ele vai treinando aumentar essa janela de reflexão de controle. Ele tenta tanto que ele consegue fazer movimentos fáceis que faria no chão, porque essa janela é como se fosse o chão dele, por causa da sensação de equilíbrio no ar. Então, esse é o movimento. Se a roda tiver empenada, ele não vai conseguir movimentar. Ou se a bicicleta tiver com algumas coisas que desintegram ela, segurança, evidenciando insegurança, a bicicleta vai falar essa insegurança como um bebê chora. E se esse camarada ele é bem atento com a bicicleta, ele vai escutar bem a bicicleta e vai saber que tem alguma coisa desinsegurando ele de se arriscar nessas exponenciais. Logo, é um bom pai, né? Ou treina para ser. Entende essa manobra de intercalação de rampas? E é isso que esse camaradinho aqui faz, ó. Ele busca intercalar a sua rampa no embrião. E aí ele tenta tocar a sua música. E a sua música é a sua deondulação de pai. E a deondulação está aqui no flagelo, mostrando a onda. Se a gente pegar esse camarada aqui, ó, esse competidor treinando, e trazer para um plano de engenhações, a gente vai ver e vai descompor essa vista, desinstituindo as imposições desse movimento flagelado. E esse movimento flagelado, ele quer simplesmente fazer isso aqui, ó. Ganhar segurança para poder fazer harmônicos e se sentir seguro, porque um harmônico ele diz se sentir seguro porque ele consegue
se comprimentar e se estender na maior sensibilidade possível. E a maior sensibilidade possível é isso aqui, ó. É uma roda com um cubo onde os raios, os setes dessa roda, intercalam esse cubo de forma segura, que em cada descompressão ele vai conseguir sentir os pontos de enraiação, né? Então tudo que tiver no solo ele vai conseguir captar, porque ele vai fazer uma integral suprema. Essa é a integral suprema. É aquela que consegue dentro de uma manivela toda a área de adesão de superfície. E se a gente quer melhorar isso aqui, a gente escolhe um pneu. E olha o pneu aqui. O pneu que vai dizer segurança ao espermatozoide. Vamos pegar um pneu. Pneus. Então a gente tem vários tipos de pneus com vários tipos de assinatura. E o pneu nessas circunstâncias significa a mãe ou o invólucro do espermatozoide. E aí, dependendo do invólucro, o espermatozoide vai ser assinado com um tipo de afirmação tecidual que sofreu as interjeições do ambiente e se adaptou a elas. Vejam vocês. Se a gente coloca o nosso espermatozoide aqui, ó, o nosso cubo, e enraia ele, né? Ou seja, faz o nosso espermatozoide se enrairecer, né? Deixa eu pegar aqui, que vai ficar legal. Veja só a crescente que ele consegue ter sobre os solos demandados. Então a gente pega o espermatozoide, né? O espermatozoide ele quer isso aqui, ó. Ele quer desarmonizar, ó. E aí isso vai fazendo com que ele ganhe relação de movimento. Então olha só, aqui tem um cubo e um raio, né? E aí esse cubo e raio, eles vão, ó, eles vão buscar um anteparo. Conseguindo esse anteparo, o que ele vai fazer? Ele vai multiplicar isso aqui a partir dos nutrientes, né, de adesão, de adestração desse invólucro aqui, ó. E aí essa adestração ela vai fazer isso aqui, ó. Então, olha só. Nós estamos para com isso e isso aqui e o núcleo, e isso está para com o pneu. Logo a gente vai conseguir desenvolver a massa, né? Florescer a massa, ou seja, fermentar Então, entendem esses padrões da natureza? Porque eles são o que faz todas as nossas gerências se tornarem aquilo que a gente chama de semelhante, né? E desafirmarem isso com segurança, né? Vejam vocês aqui o elo da segurança. Se eu pegar uma roda e fazer uma interjeição nessa roda, ou seja, despressionar essa roda para mim, ela se torna um elo. E todo elo, ele acena uma interjeição. E a cena, ela é o seguinte, né? É um triângulo
é um triângulo dessas três associações aqui, ó. Corrente, catraca e coroa. E desse triângulo a gente tem a manivela, que é o nosso, indica o nosso movimento, que faz na coroa em função de sentir, né, ou de percorrer o plano. E o plano da vida é esse, né? Vamos pegar aqui, ó. É a armação de si para sobreviver. Então a gente tem essa junção. Olha, a gente tem a coroa, a corrente e a catraca. E vê o triângulo. Esse é o triângulo menor, né? Conseguem ver a relação triangular? Aqui, ó. Né? Só coloquei sobreposição e... Só que desse triângulo a gente tem vários triângulos, ó. Tem esse de sustentação que liga com esse. E esse triângulo significa esse elo, né, entre essas máquinas. Bom. E agora a gente vai falar de um problema, né? Se existe esse empenar das pessoas por conta de desafios, a gente tem esses desafios de várias formas, porque o desafio ele vai ser sempre nosso percurso de adequacionar o som que busca revelar em nós um desvio da comunhão, daquilo que a gente comunica. E esse desvio é feito por interjeitores, né? Interjeitores de associação, que dizem captar valor e sintetizar esses capítulos de valor. Um deles é o frasco de perfume. Outro deles é a associação de comunidades. E todos os seres dizem captar e dizem dessa captação integrar valor a você. Você fez faculdade? Quem é seu pai? Aonde você mora? Você trabalha com o quê? O que você faz na vida? Quais que são os seus hobbies? E isso, dependendo da resposta, vai gerando um valor capital de sintetizar razão de desintegrar a desangulação visor de onda. Então esse subvisor absorvitivo ele desangular visão a partir dos valores de capitais, e às vezes esses capitais são muito sintéticos, né? Porque a sintética ela é como se fosse uma borracha grossa ou uma borracha bonita ou uma borracha cheia de marcas. Isso não quer dizer que ela é boa ou ruim. Isso depende, né? Depende do plano em que ela vai se locomover. Então, toda essa sintética, ela é borracha de desenvolvimento. Entende? Então, ela só vai dizer algo, sintetizar algo, a partir de um referencial. Porém, nenhum referencial é constante, porque tudo é material. O único referencial que é constante para você
é o seu interior, é o seu íntimo, que diz intimidador a partir das resoluções de ondas. O que adianta você desajudar alguém a se ondular se você não está bem ondulado? A partir dessas referências que eu mostrei. E o seu desandular é o seu desempenar, né? Se você desempenar, se você está desempenado, a gente precisa de melhorar as interjeições de raios. E então, se você está empenado, a gente precisa de melhorar. Então a gente tem que dizer as empenadas. E dizer é fazer igual o bebê. Só que na organização natural da sociedade hoje, o dizer ele está diferente. Mudou muito o compasso do dizer, principalmente para pessoas que querem veicular nas estradas das subversões superiores, né? Ou seja, nós acadêmicos, nós precisamos de dizer com as desconvecções laboriosas e precisamos de conteúdo que revela interesse para outro, ou seja, que é um elo de associação. Por quê? Porque a gente vai ver isso aqui, ó, a difratação. Como a gente viu no começo, que eu mostrei para vocês a difragância da ação, a gente vai ver a difractação agora. E a difractação é o seguinte: é a mesma coisa desses novelos de pressão. A pressão que você faz na bicicleta aqui, ó, no movimento sobre os pedais, que o seu pé faz aqui nessa ordenação vetorial, ela diz a velocidade que sua força vai gerar nas rodas para que elas rodem e se integrem no plano e se movimente superando o plano em uma razão, né? E essa razão é uma difração dessa força. Então, se você aplica 10 kg aqui, e aí você vai ter uma proporção, uma relação proporcional ao peso que você faz aqui. Então você consegue se envolver com o seu peso a partir dessa constante de conhecimento. Logo você se despesa acontecendo nessa constante. E esse despeso cria uma relação de equilíbrio que fornece a você o entendimento da sua comunhão, né? Da sua comunicação normal. Essa é a sua naturalização, o seu peso reagindo em função de um movimento. Esse é o caminho da realização. E aí, desse caminho, nós temos a afirmação dele. E a afirmação dele é como o espermatozoide sendo envolvido pelo ovócito e sendo acomodado pelo útero da mãe, lá no útero da mãe. E essa afirmação também é um instrumento de desconhecer, né? Desconhecer o plano. Então essa é uma forma de afirmar também, ó. Você agir, né? Se colocar à ação.
CAJAR, né? Por causa dessa interposição de onda aqui, ó. E aí, esse CAJAR, esse aqui é um instrumento de desempenar. Por quê? Porque vou mostrar para vocês. Nós temos as ondas, né? E as ondas, elas têm o seu padrão natural de deondulação a partir do servir de uma matéria. Quando a gente tem conhecimento dessa deondulação natural, a gente consegue desescalar e entender os seus harmônicos a partir das afirmações que elas reverenciam, porque as ondas em protesto sobre uma câmera, elas dizem o que elas expressam ser, né? Então a câmera revela. Câmeras que revelam são seres vivos e as suas simetrias. Câmeras que revelam são instrumentos musicais e suas simetrias. Toda simetria, toda matéria que é filha de uma matéria e foi simetricamente construída pelo homem, na ornamentação com base no equilíbrio, ela desondula sobre uma circunstância. Então, todo o desenho da matéria desondula e sinaliza uma decaição, um decaimento de uma onda. E a onda sempre é a mesma, porém a diferenciação da onda está no desaperto dela. E o desaperto dela é a regência da reação em uma simetria. E aí essa reação dessa simetria pode sofrer dissimetrialização a partir de vários intemperismos da natureza e intemperismos dos homens. O Moisés, ele tenta desintemperar esses intemperismos colocando o cajado para cima. Ou seja, a remodelação das dinâmicas de fluidos. Vejam vocês se não é. Olha o cajado. Olha a natureza. Então, água e orientação de onda da matéria. Olha a orientação de onda aqui, ó. Quando ele pega e busca essa orientação a partir dos conhecimentos das ondas naturais, ou desinvestigando se existe uma defractação de onda, ou seja, uma degraduação da onda, ele tenta desenvolver superfícies de contato para retornar a onda a seu compasso natural. Porém, dentro de atividades e sustentando limiares de atividades, ou seja, picos de atividade, existem as interjeições que desreferenciam os terminais de decaimento da onda e mantêm a onda em seus picos. É o que acontece nessa quadrada resultante, né? Ou seja, nessa exponencial. É como se fosse a janela de um atleta aqui, ó, no ar. Quando ele sobe aqui, ó, quando ele faz essa exponencial para poder se sentir no ar seguro, vejam vocês, ó, aí, ó, exponencial. Quando ele faz exponencial, ele pode esperar ele subir a maior altura, ou ele pode começar a desintegrar sua segurança a partir de um ponto que ele consegue reger segurança. E isso é o atleta regindo segurança a partir dos treinos de conhecimento dessa associação exponencial e se expondo aos desequilíbrios de manobrar-se, né? De criar um produto de exponenciação
Olha só o produto que ele criou. Ou ele se imantou na segurança exponencial para poder, em gráfico, estar manuseando essa orientação de equilíbrio. Vejam só as adequações de relação que ele faz. Isso tudo é janela. Se esse atleta diminuísse a janela, ele ia esperar o pico da onda. Seria isso aqui, ó. Ó, isso. Aqui é o pico da onda. Olha a onda. Ele vem, sobe e faz a onda aqui, ó. E desce, ó. Isso é a exponencial. Se ele quiser manobrar aqui, se ele quiser manobrar, ele teria que aumentar a janela ou fazer uma desintegração associativa no sentido da desarmonização da onda. Ou seja, a soma de fragrância, né? Pulou, se controlou ao pico da onda. No pico da onda, ele está segurando o pico da onda para poder desmanobrar a desadequação da onda e voltar se integrando. Olha. Aqui ele já permite. Eu vou pôr uma câmera mais lenta. Ó, aqui ele vai aumentar a janela, ó. A exponencial acontecendo. Já está acontecendo a exponencial da rampa, ó. Acontecendo a exponencial. E aqui ele já está no ar. E aí então ele já subiu mais sobre a adequação da rampa exponencial. E aí ele se expôs. E aí, ó, ele ainda está em movimento acelerado. Movimento retilíneo uniforme acelerado. Ó, movimento retilíneo. E aqui aí ele pega o pico. Aí no pico ele desadestra a interferência da parede, para poder dessa interferência fazer uma desassociação do estado que vai permitir, né, reconduzir o estado. Aumento da janela de estabilidade no pico aí, ó, viu? Isso aqui, ó, é isso aqui é exponencial no pico da onda, ou seja, aumentar a razão de estar nesse pico. Isso aqui, ó. Então era para a onda fazer essa coisa aqui, ó. Mas ele foi e segurou e dividiu esse fazer em várias ondinhas. Isso é manobra, né? Então desmanobrar alguém é interceptar essas ondinhas que ele faz nos seus picos de onda. E o Moisés faz isso, entendeu? Esse Moisés da Bíblia. Olha aqui uma fractal de onda. Aqui a gente já tem um dano na regência, né? Ou seja, isso aqui vai contra a lei da natureza. Só que as contra-leis da natureza ajudam alguns agentes a encontrarem a natureza. Você entende? Então é importante o tal do yin e yang, né? Porque toda contractilidade ela faz interferência nos controles e melhora resoluções de controles a partir dos treinos. Isso é muito bom. E aí a gente acaba descobrindo pigmentações diferentes e desinformações diferentes para o que a gente chama de espectros das resoluções de ondas harmônicas, né?
ou seja, espectro das luzes, né? Das ondas que dizem energia em nós. Vamos aqui nessa coisa aqui então. Então toda onda ela bate na gente. Então toda onda ela desespelha, desespírito em nós. Ou seja, ela assume um desescalar da interjeição que ela faz, pressionando em nós a ação, né? E aí nós, a partir disso, a gente consegue laborizar, né? Fazer laborizações, ou seja, conjuntos de utilidade. Só que esses conjuntos de utilidade partem das desexpressões materiais que nos dizem seguros de conduzi-las. E esses são instrumentos, né? Os instrumentos, produtos que a gente utiliza no dia a dia, para poder desespelhar esse ritmo e nos frear, ou frear os nossos picos nas ondas e bandas de ondas certas. Aqui, quer ver? Olha só o instrumento que nos freia e desafirma o freio, batendo no chão. Plac! Olha o freio acontecendo. Desimpulsionando a pressão. Pá! Entendem? E aí ele consegue voltar ao ritmo da onda, né? Ou se acolher em uma onda, né? Se acolher em uma onda é ir pro colo do mestre. Ondas dissondulandos, rivalizações atestadas pelos desesperos infundáveis de contar, hiperbolizando realizações dos outros, no eixo de conseguir a desenvolver veículo da arte-ser, instruindo na emendas da inscritura, a louco de situação, aprevestindo a realidade do outro que no ângulo se expôs em você, para um momento defractado de ser ver no espelho do como seria se eu fosse desempregado com esses caracteres na vida familiar. Então, esse é um problema de desarmonia atual. É você se empregar no como seria, né? Como seria se eu fosse? Ou como seria se as coisas fossem num modelo, em um outro modelo de revestimento, de acoplamento, e todo esse desgaste de energia de como seria se eu fosse desespelha a onda em sua reação natural. Ou seja, tudo isso que a gente colhe acaba se tornando fragrâncias na vida. Já falaram assim com você? Você fraga aquilo, né? E aí esse seu fragar é aquilo que, tipo assim, é um dado que vai interpolarizar você no sentido das descargas, que, tipo assim, vai fazer você falar assim: ah, eu frago que se eu tivesse, se fosse, se as coisas fossem, se e aí esse se fosse, que nunca vai ser, acaba te afundando. Então, para não esses cis não te afundar, você precisa se impor a eles. E aí existem instrumentos de se impor. A própria religião é um deles.
Por quê? Porque ela tem um ritmo, né? Um ritmo de coagular a pressão, despressionando a gente na corrente, né? Na associação de corrente. E essa corrente é uma corrente marítmica, de ritmo de associação das pessoas num valor que desintegra a comunidade, o comum. E aí você consegue se permanecer e se pertencer acreditando que você é uma corrente, um elo dessa natureza. Logo você ajuda a esticar o poder dessa onda ou desse movimento que desobrigatoriamente é ser o plano de Deus. Deus cobrir a gente, a nós mesmos, a partir da natureza. Entende? Às vezes a gente só precisa esperar as pessoas terminarem de molhar o bico, né? E vejam vocês. Vou ler de novo, ó. Ondas desondulando rivalizações. O que seriam ondas desondulando realizações? Realizações, elas são fortes para conter as ondas, então elas se tornam refratários. Matérias refratárias são como a gente, são como a Terra. Tem várias associações de valores que dizem camadas e pressões, elos de sobrevivência, conferindo os ritmos, né? E despressionando os ritmos que não se aderem nessa pressão. Então, o refratar é isso. É você fazer elos na sociedade. Isso é refratar. É triangularizar padrões, fazendo associações nesses padrões de desescalonamento sobre elos e engrenagens de motivo. Então, refratários é isso. Refratários é isso. Refratários é isso, né? Refratários é isso, né? Magnificação trópica é um tipo de refração, né? De referenciar o status da ação. Por quê? Porque a ação é de uma superação comer a que ainda não superou, para poder aproveitar desse insuperado a sua escala, a sua condução na cadeia de superação e colocar o mundo nessa regência de se envolver se ressuperando, né? Para cuidar até mesmo dessa estabilidade de plano, que é a nossa morada, né? Então, quando a gente defrata, a gente coloca em risco, né? O movimento até mesmo do universo, né? Da relação que a gente tem com tudo, né? Então aqui, ó, ondas desondulando rivalizações. Então a rivalização é você procurar desordenar a onda, atestadas pelos desesperos infundáveis de contar. Então você tem aqueles atestados médicos, atestados de empresas para garantir a qualidade do produto, e a gente tem os atestados de desesperos, né? Ou seja, qual que é a proporção da borracha que eu preciso ter na roda para poder acionar ela e ela conseguir instruir a roda a parar. Então, se a gente conta com freio, a gente precisa contar com uma
acontecimento que é o se. E se o freio não funcionar? Aí a gente liga essa chave aqui, ó. Se o freio não funcionar, a gente desespera. Só que existem muitas infundáveis formas desses sis gerenciarem. Então, esse se não frear, se ele for exponente, se criar uma para tudo, ó, se para tudo, você vai ter que comer tudo. E aí, se você tiver que comer tudo, você vai você não vai aguentar, né? Comer tudo isso, né? Colocar isso tudo no prato. Então, algumas coisas a gente tem que confiar mesmo. Mas é uma confiança que já é um modelo absolutista. Por quê? Porque é como se eu todo dia tivesse que ligar, será que o sol vai vir? E se o sol não vir? E se você ficar todo dia, e se o sol não vir, você vai desarmonizar, sem querer querendo, a natureza, que desespera que você, desespermatozoide, desespera que você consista no refratário, né, dessa volta. Então, se o sol ele volta todo dia, você se perguntar o se, você vai causar isso, né, essa degradação da relação solar. Logo você vai criar um diferencial da natureza, porque a natureza toda consente que o sol vai retornar. Não só o sol nesse absolutismo, que é confiar mesmo, não só o sol, mas várias coisas aqui na Terra, principalmente em você mesmo. E aí, se você começa a desconfiar de você mesmo, você começa a desordenar a sua essência. E aí, essa desordenação da sua essência, confiando de si mesmo, começa a precisar a hiperbolarizar, né, fazer bolar interjeições dessa confiança para fazer exponenciais, porque todo dia você volta, cara. Você todo dia tá aí, todo dia o sol tá aí, porque você fica criando formas de se atacar a sua onda no eixo da harmonia, dizendo que mas e se amanhã eu não voltar, né? E se realizando por causa desse si. E aí isso cria uma adrenalina, um senso adrenérgico de se acolher e de sentir que você só é quando você diz ser mais que não poderia ser se algo acontecesse. Então é como se você criasse recitais de si, né? Você fizesse recitais de si na sua consciência contrastante. E aí fosse contra os instantes, gritando cis. Mas e se acontecer isso? E aí você acaba se assomando nesse pra tudo comer, nesse pra tudo fazer essa disposição. Então olha só, realizações, hiperbolizando. E aí nesses recitais você começa a colocar cada coisa nesses pratos. Por exemplo, realizações dos outros no eixo de conseguir o desenvolveículo da arte de ser. Veja só, você olha outra pessoa sendo a harmonia que ela é, e aí você vê os disparos delas e começa a acolher esse ser, esse ver, né? E aí você começa a relapsar esse ver no si mesmo, né? E aí você começa a falar assim, não, mas e se eu fosse
desenvolver veículo como esse cara, como essa pessoa, e da arte de ser. Olha, não tem como. Mas aí você começa assim, mas e se eu conseguisse fazer o como? Não tem como. Aí você cria essa função de absolutismo. Não, mas tem que ter como, tem que ter como, tem que ter como, tem que ter como. E aí você vai comendo tudo, cara. Você entendeu? Tem que ter como, tem que ter como, tem que ter como, tem que ter como. Mas não tem que ter como, porque não é. Isso é considerável. Só na forma considerada. E aí você vai para outro planeta. O planeta dos consideranautas, né? Ou seja, o planeta dos considerautas, né? E aí, vivendo nesse planeta dos consideranautas, você vive no espelho dos outros, labirificando você com essas penas, né? De você nunca ser o outro, ou ter as coisas que o outro tem. E isso desempena você. Isso empena você. Logo, precisamos de um cajado de Moisés para desempenar você ou suas ondas. Seajada, né? E essas ondas, por que eu coloquei a arte de ser? Porque a arte de ser e essas ondas todas que a gente tem falado nas degradações são desenvolvidas a partir das atenções que labirintam nas formas que as pessoas buscam com as ferramentas para se afirmarem, né? Vamos pegar aqui uma parte mais para frente. Esse próprio símbolo o próprio símbolo é uma delas. Cadê? Olha, isso entendem? Imposição, janelamento de estabilidade no ar, reimposição na ferramenta e afirmação dela no solo. Isso labirintificou todas esses passos, né? Esse compasso fazendo gráfico na exponencial de uma rampa. E isso está para a mesma coisa da realização do cajado, né? E das rampas. E isso está a mesma coisa para aqui, vasos sanguíneos. E diz que a partir dos motores cardíacos, né, de ejeção sanguínea, fazem os desimpulsos na controlação de nutrientes metabólicos em você, principalmente o controle da temperatura, né? A baixa de oxigênio assola muito a colinergia em você, porque a troca, o oxigênio ele chama sangue, o sangue chama oxigênio, leva oxigênio, o oxigênio chama energia e o sangue ajuda a drenar essa energia, colocando as interjeições laboriais nas moléculas em ascensão, de estabilizar o movimento. Sem ascensão, os atletas não conseguem estabilizar o movimento nesses eixos de convecção. Vejam só vocês. Então precisa de toda uma ejeção laboral molecular de sangue nessas estruturas de contato. Precisa do carregamento de sangue e do complexo colinérgico absorver energia nos pontos certos para que ele consiga chegar ao alvo dessa exponencial. Viu? Pá.
E isso é muito, 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 muito agradável. Isso é muito animal, sabe? Aqui, ó. E realizações dos outros no eixo de conseguir o desenvolver veículo da arte ser. E essas artes são as artérias que levam o oxigênio. E o air é a energia na reação das artérias. Essa energia na reação das artérias, elas fazem adaptações de convencimento molecular. Ou seja, drenos de correções de ondas em função da harmonia, da harmonização interior. Ou seja, entregue o sangue, entregue o sangue no X. Eu vou mostrar para vocês o X, né? No X, instruindo na N emendas. Então essa N emendas é a questão do sangue passando de um vaso para outro, né? N emendas é isso aqui, ó. Nessas N emendas, ó. Porque isso despressiona o sangue e decai os seus pulsos. Só que existe o ritmo natural. Existe o ritmo natural desses percursos que você conhece e absorve na sua reprodução. Porém, existe a necessidade de cuidar, né? Para não empenar esse pulso com os desimpulsos. Da escritura a louco, destuação a prevestindo a realidade do outro. Isso aqui, ó. Então se você está olhando para o outro, para a vida do outro, para o particular da vida do outro, e aí você está colocando menções honrosas nessas atividades do outro, você está destriangulando o seu senso de convecção para despintar o desarmar de você para se rearmar nessa escritura. Logo esse desescalar deixa o seu normal louco, num estado de loucura, porque é como se você buscasse a transubstanciação de você, né? Ou seja, irrigasse você como o outro irriga ele, né? Então, essa desconstante da sua irrigação desespelha ou desexpressa nos seus pulsos. Esses pulsos eles vão difractarem o seu senso de pulso normal de se sentir. Logo, essa difractação no ambiente que você se encontra pode até ser bem adissociativa, né? Porém, quando você for para sua casa, você não vai conseguir manter esse ritmo. Logo, você vai gerar o que a gente chama de arritmia de pulso. E essas arritmias vão dispulsarem em você a ponto de prejudicarem o seu consentimento de si mesmo na sua natureza de ser normal. E aí você vai começar a se alimentar dessa droga, que é o si, né? Então você vai comer tudo com esse fundamento, né? Tipo, mas e se né? E aí você vai acabar entrando nessas portas consideradas. E aqui, ó. E isso vai te deixar louco por conta da insuficiência rítmica de adestração desse ritmo.
e vai haver muito estresse oxidativo nas suas células, desnaturalização dos compartimentos ambientes. E essa destoação que vai acontecer, esse diferencial que vai acontecer em você por causa desse alojamento rítmico de empregar esse visual, esses conjuntos de desinstituição coletiva, né? Vai fazer uma destoação, e essa destoação vai deixar o seu senso comum viralizado, ou seja, num dano, né? Numa espécie de desconjunto. E esse desconjunto ele vai fazer um ângulo se impor sobre o seu ângulo na naturalidade. E isso vai difractar, né? Vai causar essa difractação, essa degradação das suas ondas ambientes. E isso vai deixar você desangulado do seu serviço com o meio. E agora e aí você vai se tornar um camarada fácil para poder olhar no espelho dos outros e pensar como seria se eu fosse dizer empregado, né? Empregado com esses caracteres na vida familiar. Aí a gente vai falar assim, não seria, né? Não existe como seria, porque você já tem o seu emprego, né? Porque se você seria assim, seria desempenado, seria empenado, né? Como seria se eu fosse? Aí a gente coloca assim, camarada, você seria empenado. Faltaria o complemento em você seria sozinho, porque o seu complemento depende de que você seja você mesmo, né? Olha só, essa relação aqui, vejam vocês, né? Essa relação de complemento. Se eu implantar um olho diferente que recebe esse olho, a visão vai ser a mesma? Não. Por quê? Porque vai haver diferença no plano de associação. Então a gente precisa de rodas equivalentes para poderem se associarem e desvestirem o solo equivalentes, né? Conseguirem o movimento natural das ondas, permanecerem no movimento natural das ondas. Não adianta você tentar parecer ser um outro tipo de roda para poder conseguir um outro tipo de roda, que assim você não vai conseguir rodar. Você entende? Então olha só, não adianta você implantar um olho para poder desolhar e aceitar o olho nessa diferenciação. Não, é você, cara. Entendeu? Enviar para trás. Então é você olhando pela vida. Então olha só, para você conseguir, né, você precisa disso aqui, a semelhança perfeita. A semelhança perfeita permite esse passado de ondas com sentir força no presente para passar para o futuro, sem desarmonização. E tudo isso permite um movimento retilíneo que a gente chama uniforme de pressão associativa. E olha só esse movimento uniforme de pressão associativa, fazendo interseção no seu plano de profundidade. E a profundidade ela faz
o que com a Terra? Ela despressiona a Terra na sua situação natural, né? Que é desreferenciar a harmonia do Sol. E é isso que faz aqui, ó. O elo, né? O elo dessas rodas que representa você. Nós estamos fazendo a corrente aqui. Ctrl+C, Ctrl+V, olha só. Assim você consegue fazer filhos e adequar os filhos em uma corrente. Entende? O sentido da vida. És belo se você deixa assim, né? Olha só as montagens perfeitas. Que exponenciam a perfeição divina. Que é para nós corrente de mantimento, de dispensar o que não somos para sermos o que somos. E aí você tem a corrente, cara. E aí você tem a visão das coisas, da natureza. Toma, pode ficar, é seu, é você, não é de ninguém não, é seu. Saca? Você merece. Você merece tudo isso. Entende? Olha só. Associar para ver melhor, para superar as visões, as invisões. Arruma alguém. Opa, não. Peraí. E desroda com esse alguém. Ixi. Vamos lá. Ctrl+C, Ctrl+C. E desroda com alguém. Vai subir o morro, Vamos ver aqui. Desroda com alguém. Ou desroda consigo mesmo, né? Ó. Ai. Muito engraçado. Aqui, ó. Olha o sentido da corrente que eu mostrei pra vocês. Vamos pegar aqui, ó. Não sei quando eu ver. A corrente. Viram? Não tem segredo, não. Você acha que isso aqui que eu tô fazendo é difícil? Não tem segredo. É só observar com calma. Agora a gente vai ver o que a corrente conseguiu fazer com a nossa aqui. Vejam só o que essa corrente, essas adaptações
sobre as ondas nos fez aonde a gente está. Olha o tanto de adaptação que conseguimos construir, né? Juntos nessas associações. Olha os vários exemplos de elos, né, com associações de valores da vida e de passagens. Fábricas desproduzindo elos de ejeções transitivas, né? Transitivas diretas, para poder endireitar a gente nesse empenar, nesse desempenar, porque a gente tá ao tempo todo se empenando, né? Se empenando sobre as realizações das ondas para poder encontrar as harmonias que vão nos encontrar pela lei natural. Então, muitos de nós estamos, né, no caminho certo, e muitos de nós queremos desenvolver mais segurança para que as outras consigam o caminho certo. Ou seja, elas consigam, a partir das suas interferências, procurar a certeza que está na realização interior com exterior. E não perguntar, mas e se? E se? Porque e se você vai perder todas as descombinações das outras notas, né? Você vai ficar no varal de si, né? E o varal de si é só uma interposição da onda. É só um complemento da onda. Ela é um raio da onda. A onda, ela é 14. Ela é um 14. Como esse 14 é? Ela é um 14 que diz a 7 o decaimento de 7 constante. Então a onda ela tem essa. Deixa eu mostrar para vocês. Que aí eu vou terminar o vídeo mostrando isso. Que isso é encantador. Então a gente tem um arco, e nesse arco a gente tem as divisões desse arco, que representam para nós as divisões, né, que esse arco rege. E essas divisões, elas são ângulos desse arco. Esse arco, ele tem o seu nível de concentração veicular. O que é veicular? Veicular é como se fosse a força que ele referencia esse arco. E essa força que referencia é o que faz gestão nesses controladores de arco, ou seja, desanguladores de arco, vetores desangulados.
todo o padrão da onda ela segue esse arco e todas as desangulações, todo padrão de onda integral, né? E todas as desangulações elas são desintegrais desse arco. Entende? Então, se isso encobre, Ctrl Z, então se esse arco encobre esse ritmo aqui, ó, a gente vai ter o plano, e desse plano que a gente tem, esse plano ele sofre remodelação com esse arco, né? Então tudo é adissociativo. Entende? Então vê o vaso natural da natureza. Só que esse vaso da natureza ele desimpulsiona-se a partir desses ângulos de integralização. Nós conseguimos manobrar esses ângulos aumentando ou diminuindo as janelas de concentração. Estou aumentando. Entendem? Agora vou diminuir. Então, entrando nesse plano das adequações, nós temos das interjeições que a gente faz com organizações de arcos, as desexpressões de contato que o arco faz. Sobre essas interjeições, a gente encontra os pontos de interjeições que são desangulados por esse eixo. Esses pontos de interjeições que são angulados por esses eixos, ou seja, o cubo, ou a íris, sei lá, cubo, ele se desenvolve desespelhando a razão da raiz central, a centralização. Então, dessa centralização, ele se desenvolve assim, ó, destriangulando as pressões de interferência. E aí a gente tem vários tipos de pressões de interferência, vários tipos de caneta, vários tipos de compasso. E aí, ó, a gente chega e bate no pá! E aí o espelho, dependendo da pressão, ele vai entrar em alguma porcentagem nesse espelho e ele vai desespelhar alguma coisa, alguma reação. E essa reação ela vai ser desimpulsionada pela interferência desse. E a interferência desse vai fazer isso aqui, ó. Vai levar ao desespelho do ângulo, a destriangularização. E essa destriangularização ela vai chegar forte aqui assim, só que ela vai decair. Ela vai decair. E todos os pontos de decaimento vão fazer pontos de interseção de preenchimento sobre esses decaimentos. E aí ele vai sofrendo o que a gente chama de expressão de compasso. E essa dispersão de compasso é halogênica, né? Se aloja nos pontos de interseção. Então, existe a escrita desse arco. Todos os arcos que existem em nós desescrevem a partir desses montes de arcos que escalam em nós. Entendem? Só que a orientação angular ela é importante
por conta dos materiais que dizem densidade nessa adequação, nesse tecido, nesse arco de espelho de interpolarização dessa simetria. Vejam vocês o arco simetrilizando. Agora vocês veem a cruz, né? E aí a gente tem que para cada arco e para cada localização a gente tem uma desexpressão que vai fazer o vetor, né? Esses vetores vibrarem com diferenciações. E aí essa vibração de diferenciações vai procurar o desespelho que desconcorre à razão harmônica, né? Então, essa interjeição vai procurar o desespelho que preenche mais adequadamente essa razão harmônica, para essa razão harmônica conseguir se ovular, ou seja, se concentrar na raiz do quadrado da sentenciação. E aí a visão acontece a partir dessas destriangulações dessa integral, buscando integralizar as dispersões que vão desconcorrer na consideração conveniente, né, de abrir. E aí olha só o seu olho, né, se desdobrando sobre as ondas. Cada onda, ela para nós, ela vai ter um caráter, né? Vamos pôr aqui, ó. Ela vai ter um caráter de ponta, né? Que vai despontuar o organismo. Vamos pegar outra ponta aqui. Vamos pegar essa aqui, ó. E a gente coloca essa aqui assim, ó. Então, as faces das pontas vão regir esses desespelhos. Logo, a gente tem muitas variações de pontas, né? E aí eu tenho uma ponta mais fina e uma ponta mais grossa. E aí a interdigitação dessa ponta vai descarregar no interior um padrão de associação até que esse padrão encontre a harmonização. Ou seja, se armar é superar esse padrão para poder despreencher ele na sua proporção de conseguir senti-lo e absorver esse sentido nas contrações. Logo a gente vai conseguir essa moedinha vai ficar no nosso conjunto de valores, e às vezes a gente pode jogar isso aqui fora, que quando a gente quiser lembrar disso aqui, ó, é só a gente desimprimir a nós mesmos os valores que chamam essa moedinha interior para cá. Logo, essa moedinha e esse treino interior vai fazer o desarcar dele. E isso é imaterialização de bens. Entende? Isso é Jesus Cristo. Isso é a Maria, né? A Maria dessa ponta. Armar a rima dessa ponta. De tanto pontuar, drenou e fez moedinha de consideração pontuada. Logo, eu consigo gerenciar os meus graus de vetores que estão nessa razão para os músculos, as fibras desse arco desarcarem. Por quê? Porque como a gente é molecular e a gente expansivamente se expande em função de arco, a gente desarca as desexpansões para despressionarmos as matérias que nos pressionaram.
Então todo inimigo se torna amigo para se desamigar-se, de ser amigável. Então a gente está no natural versus artificial. Bom, vou deixar esse eixo de interpretações por aqui, porque para poder você para você poder crescer nessa virtude financeiramente, você precisa dos imantos, que são valores de desidratação acadêmica. Uma vez que todos nós temos esses recursos, só que a desidratação acadêmica, ela desarma a gente sobre essas debateções, até que a gente halogenicamente encontre as dispersões focais para as evidenciações desses pontos nos arcos e desarcar eles nas nossas interferências com os elos que vão nos associar em uma empresa. E aí o que vale dessa associação é fazer a responsabilidade, ou seja, do elo que você vai representar. Quando chegar a sua hora de coroar, você vai fazer a representatividade, né, nessa coroa, que vai gerenciar a descarga que você se encontra nesse plano, um movimento retilíneo adequado desse uniforme que você vai vestir. E esse movimento talvez até consiga ser um movimento que vai gerar na raiz da pessoa uma descarga de contração perfeita. Contração que eu falo é maior força para para Deus, né? Para Deus usar esse plano das ideias e aceitar e consentir, né? Isso é empresarializações. E é isso que a gente busca, né? Porque dentro dessas cadeias de empresarializações, a gente busca um lugar ao sol também, né? Uma condição boa de manter e crescer até chegar no lugar que a gente quer. É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui e depois a gente volta nessa ideia aqui para terminar as menções que eu fui escrevendo nos slides. Até a próxima.